Joguei a imagem no esgoto, mas 3 dias depois, comecei a perder a audição. E o pior ainda nem tinha começado. Se inscreva no canal para acompanhar outras vidas que foram libertadas pela fé. Meu nome é Rogério, e aos 32 anos eu liderei um ritual onde peguei uma imagem da Virgem Maria de uma capela abandonada e a joguei no esgoto a céu aberto da favela onde eu morava. Enquanto fazia isso, gritei blasfêmias contra tudo que eu considerava fraqueza religiosa, e meus seguidores aplaudiram. Naquela noite, senti uma dor aguda no ouvido esquerdo, mas ignorei como coincidência. Era uma sexta-feira de setembro quando decidi que havia chegado a hora de provar para todos que eu estava certo. O Capão Redondo, onde cresci e onde moldei minha revolta, seria testemunha do meu ato mais extremo. A capela da rua de baixo estava abandonada há meses, com vidros quebrados e mato crescendo na entrada. Perfeita para o que eu planejava. As paredes descascadas contavam histórias de uma fé que um dia floresceu ali, mas que agora parecia morta, esquecida pelos próprios fiéis. Chamei os 15 seguidores do meu grupo, Filhos da Verdade Oculta. Tatiane, minha companheira há 3 anos, estava ao meu lado, com aquele olhar de admiração que me fazia sentir poderoso como um profeta moderno. Marcos, meu melhor amigo desde a adolescência, carregava a tocha que havíamos preparado especialmente para aquela noite. Ele havia me seguido em todas as minhas teorias sobre religião e superstição, confiando cegamente nas minhas palavras. Os outros 13 formavam um círculo ao meu redor, esperando minhas palavras como se fossem revelações divinas vindas de algum novo Messias. Vocês vão ver hoje, eu disse, com a voz firme e cheia de convicção que cultivara durante anos de estudos autodidatas, como esses símbolos não passam de objetos mortos. Vão ver como a superstição perde toda a força quando confrontada pela razão pura. Minha voz ecoava pela rua vazia, ganhando força com cada palavra pronunciada. Eu me sentia como se estivesse libertando aquelas pessoas das correntes invisíveis da ignorância religiosa. Entramos na capela com passos solenes, quase rituais. O cheiro de mofo e abandono preenchia o ar, misturado ao odor de madeira podre e papel velho. Meus passos ecoavam no piso rachado de cerâmica, e cada som parecia confirmar minha teoria. Este lugar estava morto, vazio, sem qualquer poder sobrenatural. As teias de aranha pendiam dos cantos como véus fúnebres de uma fé extinta. A imagem da Virgem Maria permanecia intacta no altar de madeira carcomida, com as mãos estendidas em gesto de bênção e um olhar sereno pintado no rosto de gesso que me irritava profundamente. Havia uma serenidade naqueles olhos esculpidos que parecia desafiar toda a minha lógica, como se guardasse segredos que eu não conseguia decifrar. Olhem para isso, eu disse, apontando para a escultura com desprezo evidente. Vocês veem algum poder aqui? Veem alguma força sobrenatural emanando deste pedaço de gesso barato? Minha voz subia de tom, alimentada pela adrenalina do momento e pela sensação de estar fazendo história. Isso é apenas gesso e tinta, pessoal. É o símbolo da fraqueza humana, da necessidade patética de criar fantasias para suportar a realidade crua da existência. É assim que os poderosos controlam os fracos, vendendo esperanças baratas em troca de submissão. Caminhei até o altar com passos decididos, sentindo o poder da liderança correr pelas minhas veias. A imagem media uns 50 centímetros de altura, tinha uma base pesada de mármore sintético, mas eu conseguiria carregá-la sozinho. Era menor do que imaginava, quase frágil em sua simplicidade. Quando estendi as mãos para pegá-la, senti um frio estranho percorrer meus dedos, como se tocasse gelo em pleno calor de setembro. Ignorei a sensação e segurei a escultura com firmeza, sentindo o peso da história e da tradição em minhas mãos. Esta noite, anunciei, levantando a imagem acima da cabeça como um troféu de guerra, vamos provar que nenhum objeto tem poder sobre mentes livres como as nossas. Vamos mostrar que somos superiores a essas ilusões que mantêm nosso povo acorrentado à ignorância e à submissão. Saímos da capela em procissão solene, eu na frente carregando a imagem como um general carrega a bandeira do inimigo conquistado, os outros me seguindo com tochas acesas que criavam sombras dançantes nas paredes dos becos. O esgoto a céu aberto ficava a 2 quadras de distância, um local que escolhi propositalmente por seu simbolismo perfeito. Queria que meu gesto fosse simbólico em todos os sentidos, da suposta santidade direto para a sujeira da realidade urbana, do sagrado para o profano, da ilusão para a verdade crua dos fatos. O cheiro do esgoto chegou até nós antes mesmo de avistarmos o canal, um odor acre que misturava dejetos humanos, lixo industrial e a podridão de uma cidade que cresceu sem planejamento. Águas escuras corriam lentamente, carregando dejetos e lixo de todas as espécies, um rio da vergonha nacional que corta as favelas como uma ferida aberta. Era exatamente isso que eu queria,
O contraste perfeito entre o que as pessoas consideravam sagrado e o que realmente éramos, seres biológicos cercados de sujeira, mortalidade e desilusão. Aqui, eu disse, parando na beira do canal e sentindo o cheiro nauseante subir das águas paradas, é onde todas as ilusões encontram seu destino final. Na lama da verdade, onde não há espaço para fantasias ou escapismos religiosos. Ergui a imagem uma última vez, olhando diretamente para o rosto esculpido que parecia me fitar de volta com uma expressão de infinita paciência. Naquele momento, por uma fração de segundo, senti como se os olhos da escultura realmente me olhassem, como se houvesse algo além do gesso e da tinta. Mas afastei esse pensamento ridículo imediatamente. Era apenas minha imaginação sendo influenciada pelo ambiente dramático que eu mesmo havia criado. Em nome da razão, gritei com todas as forças dos pulmões, em nome da liberdade do pensamento humano, eu rejeito toda forma de superstição religiosa. E joguei a imagem no esgoto com toda a força que consegui reunir, colocando anos de revolta e ateísmo militante naquele único gesto. O barulho da escultura batendo na água foi abafado e decepcionante, quase anticlimático depois de tanta preparação. A imagem afundou parcialmente, ficando meio submersa na água suja, com o rosto ainda visível acima da superfície, como se lutasse para não ser engolida completamente pela imundície. Por alguns segundos eternos, ficamos todos em silêncio, observando a cena que eu havia criado. A imagem flutuava meio submersa, com uma expressão que ainda parecia serena mesmo coberta de dejetos. Depois os aplausos começaram, tímidos no início, mas ganhando força rapidamente. Tatiane foi a primeira, batendo palmas com entusiasmo genuíno. Marcos gritou: "Isso aí, Rogério! Você é um visionário!" E logo todos estavam me parabenizando, como se eu tivesse realizado algum feito heróico digno de ser lembrado pela história. Voltamos para casa em clima de celebração absoluta, como guerreiros voltando vitoriosos de uma batalha decisiva. Contei piadas sobre padres e beatas, falei sobre como as pessoas eram facilmente manipuladas pela religião organizada, critiquei minha própria mãe por acender velas todos os dias como se fossem amuletos mágicos. Sentia-me no topo do mundo, como alguém que havia quebrado as correntes invisíveis que prendiam a humanidade à escuridão do pensamento místico e supersticioso. Foi então, já em casa, por volta da meia-noite, quando a euforia começava a dar lugar ao cansaço, que senti a primeira fisgada no ouvido esquerdo. Uma dor aguda e súbita, como se alguém tivesse enfiado uma agulha bem fundo no canal auditivo. Balancei a cabeça com força, esperando que a dor passasse como qualquer desconforto momentâneo. Depois veio uma segunda fisgada, mais forte e duradoura. Deve ser alguma infecção, pensei comigo mesmo, massageando o ouvido com o dedo indicador, ou talvez o vento frio da noite tenha causado alguma irritação. Não podia ser outra coisa. Coincidências acontecem o tempo todo na vida de qualquer pessoa, e eu não seria tolo o suficiente para conectar uma simples dor de ouvido com o que havia feito algumas horas antes. Isso seria o mesmo que acreditar em superstições. Tomei 2 comprimidos de analgésico com um copo d'água e fui dormir, ainda sentindo-me vitorioso e orgulhoso do meu feito. Aquela havia sido a noite em que provei, para mim mesmo e para meus seguidores, que éramos realmente livres das amarras da religião tradicional. Na manhã seguinte, acordei com uma sensação estranha e desconfortável. O ouvido esquerdo não doía mais, mas parecia tapado, como quando a gente está resfriado e a mucosa inflama. Tentei desentupir fazendo força, assoando o nariz, inclinando a cabeça de um lado para o outro, mas nada adiantou. Pensei que fosse ser acumulada, coisa normal que acontece com qualquer pessoa quando não faz limpeza adequada. Durante os 3 dias seguintes, continuei minha rotina normal, tentando ignorar o desconforto crescente. Trabalhava como técnico em som numa pequena empresa do centro de São Paulo, consertando equipamentos de áudio para igrejas, casas de show e estúdios de gravação. Era irônico que alguém que desprezava tanto a religião ganhasse a vida consertando sistemas de som para templos, mas o dinheiro não tinha cheiro nem credo, como eu costumava dizer para justificar a contradição. No 3º dia após o ritual, acordei às 6 da manhã como sempre fazia para pegar o ônibus lotado rumo ao centro da cidade. Mas desta vez, algo estava definitivamente errado. O mundo parecia abafado do lado esquerdo, como se eu estivesse ouvindo através de algodão ou água. Quando Tatiane falou comigo durante o café da manhã, sua voz chegava como se viesse de muito longe, mesmo ela estando bem na minha frente, a menos de 1 metro de distância. "Amor, você tá meio estranho hoje", ela disse, mexendo açúcar no café com leite. "Parece que não tá me ouvindo direito. Falei 3 vezes para você passar a manteiga e você nem se tocou." Sua voz carregava uma preocupação genuína que eu ainda não era capaz de interpretar corretamente. "É só o ouvido entupido", respondi, tentando soar tranquilo e controlado,
deve ser sinusite ou alguma coisa assim. Vai passar logo, essas coisas são temporárias. Mas mesmo enquanto falava, uma parte de mim começava a suspeitar que talvez não fosse tão simples assim. Mas não passou. Durante o dia de trabalho, percebi que estava tendo dificuldade crescente para ajustar os equipamentos com a precisão de sempre. Meu ouvido esquerdo, que sempre foi mais aguçado para detectar frequências específicas e identificar problemas nos circuitos, parecia morto, completamente desconectado. Quando coloquei os fones de ouvido profissionais para testar um amplificador defeituoso, só conseguia escutar pelo lado direito. Uma sensação de pânico começou a crescer no meu peito como uma semente venenosa. Tentei me convencer de que era temporário, que qualquer pessoa pode ter problemas de audição por diversos motivos perfeitamente explicáveis. Infecções virais, pressão arterial alterada, estresse acumulado, excesso de cera no canal auditivo. Havia dezenas de explicações racionais e científicas para o que estava acontecendo. Naquela noite, antes de dormir, resolvi fazer uma experiência simples e definitiva. Tapei o ouvido direito com o dedo indicador e pedi para Tatiane falar comigo do lado esquerdo. Não escutei absolutamente nada. O silêncio era completo, absoluto, assustador como a morte. Era como se metade do meu mundo tivesse sido desligada de uma hora para outra, sem aviso, sem explicação. Tatiane, chamei, com a voz tremendo de uma forma que eu não conseguia controlar. Acho que preciso ir no médico urgentemente. Não tô ouvindo nada do lado esquerdo. É como se esse ouvido tivesse morrido. Ela parou de escovar os dentes e me olhou pelo espelho embaçado do banheiro pequeno. Vi preocupação genuína em seu rosto, mas também algo que não consegui identificar na hora, algo que parecia medo misturado com suspeita. Quando começou exatamente? Ela perguntou, enxaguando a boca com cuidado. Tem uns 3 dias. Primeiro era só dor, dor aguda que vinha e passava. Agora é silêncio total do lado esquerdo. Ela ficou calada por alguns segundos longos, como se estivesse fazendo cálculos mentais ou conectando informações na cabeça. Depois disse, com uma voz baixa que mal consegui escutar mesmo forçando a audição, 3 dias, foi logo depois que você jogou aquela imagem no esgoto. Não fala besteira, Tatiane, respondi mais agressivamente do que pretendia, você sabe melhor que ninguém que eu não acredito nessas coisas. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. São coincidências, nada mais que coincidências estatisticamente previsíveis. Mas mesmo dizendo isso com convicção forçada, senti um arrepio gelado subir pela espinha como uma cobra invisível. Tentei afastar o pensamento da cabeça, mas ele voltava toda vez com mais força. 3 dias. Exatos 3 dias depois do ritual na capela abandonada. Na segunda-feira seguinte, fui ao posto de saúde do bairro logo cedo, antes mesmo de abrir para atendimento normal. A médica plantonista, uma mulher jovem que parecia cansada desde o início do plantão, examinou meu ouvido com aquele instrumento que parece uma lanterna pequena com lupa. Franziu a testa, examinou de novo com mais atenção, pediu para eu fazer alguns testes básicos de audição que confirmaram meus piores temores. Não vejo nenhuma inflamação visível, ela disse, tirando as luvas de borracha com gestos mecânicos. O canal auditivo está limpo, o tímpano parece normal e íntegro. Vou encaminhar você para um especialista. Isso precisa de investigação mais detalhada. O otorrinolaringologista só tinha vaga disponível para dali a 2 semanas. 2 semanas que se transformaram em 14 eternidades de ansiedade crescente e incontrolável. Foram 14 dias tentando me convencer de que tudo ficaria bem quando eu finalmente descobrisse a causa real e tratável do problema. Continuei trabalhando, mas meu rendimento despencou drasticamente. Como um técnico em som pode trabalhar direito com apenas metade da audição? Quando finalmente chegou o dia da consulta, o especialista fez exames mais detalhados e sofisticados. Audiometria completa, impedanciometria, ressonância magnética, nomes complicados para testes que confirmaram cientificamente o que eu já sabia no fundo do coração. Meu ouvido esquerdo estava completamente surdo, sem qualquer resposta aos estímulos sonoros. Doutor, perguntei, sentado na cadeira do consultório com as mãos suando frio, o que exatamente pode ter causado isso? Preciso entender a causa para aceitar o tratamento. Doutor Henrique, um homem de uns 50 anos com cabelos grisalhos e óculos de grau forte, balançou a cabeça lentamente enquanto analisava meus exames pela 3ª vez. Existem várias possibilidades médicas. Neurite viral, problema vascular súbito, tumor no nervo auditivo, labirintite grave, trauma acústico. Vou pedir alguns exames complementares para investigarmos melhor cada hipótese. Mas tem cura, doutor? Tem como reverter isso? Ele hesitou antes de responder,
escolhendo as palavras com cuidado de quem já deu muitas notícias ruins na vida. Depende inteiramente da causa, Rogério. Algumas perdas auditivas são completamente reversíveis se tratadas rapidamente e da forma correta. Outras são permanentes e irreversíveis. Precisamos primeiro entender exatamente o que aconteceu com você. Saí daquele consultório com um medo que nunca tinha sentido antes na vida adulta. Pela primeira vez desde a adolescência, minha arrogância intelectual começou a rachar como vidro temperado sob pressão. E se fosse permanente? Como eu viveria sendo metade surdo? Como continuaria meu trabalho, meus relacionamentos, minha liderança no grupo? Como manteria minha autoridade intelectual se nem conseguia ouvir as pessoas direito? Naquela noite, deitado na cama com Tatiane já dormindo ao meu lado, fiquei olhando para o teto escuro e pensando obsessivamente na imagem no esgoto. Tentei me lembrar exatamente do momento em que a joguei, tentei reconstruir cada detalhe visual, cada som, cada sensação. O barulho abafado da água suja, os aplausos entusiasmados dos meus seguidores, aquela sensação estranha de que os olhos da escultura me olhavam de volta com uma expressão que parecia quase piedosa. Coincidência, murmurei no escuro, mais para me convencer do que por real convicção científica. Tem que ser coincidência. Essas coisas acontecem o tempo todo com milhares de pessoas. Mas lá no fundo, numa parte da minha mente racional que eu não queria acessar, começava a crescer uma dúvida terrível e inescapável. E se não fosse coincidência? E se eu tivesse mexido com forças que não entendia? Os exames complementares levaram mais 2 semanas angustiantes para ficarem prontos. 2 semanas de agonia mental, tentando manter a normalidade exterior enquanto minha mente entrava em colapso progressivo. No trabalho, comecei a cometer erros básicos que nunca havia cometido em 15 anos de profissão. Confundia frequências, ligava cabos errados, não conseguia mais fazer o ajuste fino que sempre foi minha especialidade reconhecida. Meu chefe, seu Roberto, um homem paciente que me conhecia desde que eu era aprendiz, começou a fazer perguntas diretas e preocupadas. Rogério, o que está acontecendo contigo, rapaz? Você sempre foi o melhor técnico que eu já tive na empresa, mas essas últimas semanas você parece outra pessoa. Inventei desculpas vagas sobre problemas pessoais, estresse emocional, qualquer coisa que soasse plausível sem revelar a verdade. Mas a verdade terrível era que eu estava perdendo minha identidade profissional junto com minha audição. Como explicar para alguém que você pode estar perdendo o dom que sempre definiu quem você era como pessoa? Com os filhos da verdade oculta, as coisas também começaram a desandar de forma preocupante. Nas nossas reuniões semanais, eu notava que precisava pedir constantemente para as pessoas repetirem o que diziam. Quando alguém falava do meu lado esquerdo, eu simplesmente não escutava, criando situações constrangedoras. Comecei a ficar paranoico, achando que estavam cochichando sobre mim, questionando minha liderança em segredo. Marcos foi o primeiro a questionar abertamente minha condição. Cara, você tá meio desligado ultimamente. Parece que não tá prestando atenção no que a gente fala. Parece até que tá com a cabeça em outro lugar. Eu só tô cansado, respondi, mas minha voz saiu mais defensiva do que eu queria. Trabalho demais, vocês sabem como é a pressão do dia a dia. Mas eu sabia que ele não estava comprando a explicação. Tatiane, que até então me apoiava incondicionalmente em tudo, começou a me olhar de forma diferente, quase desconfiada. Principalmente quando eu falava sobre o ritual da capela com nossos seguidores. Antes ela achava heróico e revolucionário, agora parecia desconfortável sempre que o assunto surgia nas conversas. Uma noite, ela finalmente tocou no assunto que eu mais temia enfrentar. Estávamos jantando em silêncio quando ela disse, mexendo na comida sem me olhar diretamente, Rogério, você já pensou seriamente que talvez aquilo que você fez na capela tenha? Não, cortei imediatamente, antes mesmo dela terminar a frase, não vem com essa conversa, Tatiane. Você sabe melhor que ninguém que eu não acredito nessas coisas. Você sabe que sou um homem da ciência e da razão. Mas e se? Ela insistiu, finalmente me encarando com olhos preocupados. E se existir algo além do que a gente entende? E se você mexeu com forças que não conhece? E se aquilo foi mais que só jogar uma estátua no esgoto? Senti uma raiva quente queimar no meu peito como ácido. Escuta bem o que eu vou te falar, Tatiane. Se você começar a pensar igual àquelas pessoas fracas e supersticiosas que a gente sempre criticou, você vai deixar de ser uma filha da verdade oculta. E vai deixar de ser minha companheira também. Ela baixou os olhos imediatamente e não disse mais nada durante o resto da noite. Mas eu vi lágrimas escorrendo pelo rosto dela,
e pela primeira vez tive a sensação terrível de que estava perdendo muito mais do que apenas a audição do ouvido esquerdo. Quando os resultados dos exames complementares finalmente chegaram, Dr. Henrique me chamou pessoalmente para uma conversa reservada. Seu tom de voz já me preparou para más notícias antes mesmo de ele abrir a boca para falar. Rogério, vou ser completamente direto com você, porque você merece honestidade total. Os exames não mostraram nenhuma causa identificável para sua perda auditiva súbita. Senti o chão sumir literalmente debaixo dos meus pés. Como assim, doutor? Se não há nada de errado detectável, por que eu não escuto? Porque meu ouvido parou de funcionar do nada. Não há tumor, não há infecção, não há lesão vascular, não há trauma identificável. Do ponto de vista médico e estritamente científico, seu ouvido deveria funcionar perfeitamente. Todos os componentes estão íntegros e saudáveis. Então o que está acontecendo comigo? Às vezes isso acontece na medicina, Rogério. Chamamos de perda auditiva idiopática, quando não conseguimos identificar a causa pelos métodos disponíveis. O nervo auditivo simplesmente para de funcionar, e não sabemos explicar cientificamente por quê. Mas tem tratamento? Tem como tentar reverter? Ele balançou a cabeça devagar, com a expressão de quem já tinha dado essa notícia muitas vezes. Tentamos corticoides em altas doses nas primeiras semanas após o início dos sintomas, mas no seu caso já passou tempo demais. A chance de recuperação espontânea agora é bem pequena, quase inexistente. Saí daquele consultório caminhando como um zumbi pelas ruas movimentadas do centro. Caminhei sem destino por horas, processando o que havia acabado de ouvir de um dos melhores especialistas da cidade. Perda permanente. Sem causa identificável. Sem tratamento possível. Sem esperança médica. Foi então que uma lembrança da infância voltou com força total, como um soco no estômago. Minha mãe, Dona Luzia, sempre dizia uma frase quando eu era criança e fazia alguma travessura ou maldade: Deus não cobra na hora, filho, mas sempre cobra. Ele tem paciência, mas não esquece. Eu costumava rir dela quando criança, dizer que era superstição de gente ignorante e sem estudo. Agora, parado no meio da Praça da Sé, com o barulho ensurdecedor da cidade chegando apenas pelo meu ouvido direito, aquela frase ecoava na minha mente como um martelo batendo em metal quente. 3 dias. Exatos 3 dias depois de jogar a imagem no esgoto, minha audição começou a desaparecer para sempre. Tentei me agarrar à racionalidade que sempre me definiu como pessoa. Coincidências acontecem todos os dias. Milhões de pessoas perdem a audição todos os anos por motivos completamente inexplicáveis. Eu não podia começar a pensar como minha mãe supersticiosa, como aquelas pessoas fracas que veem sinais sobrenaturais em qualquer evento aleatório da vida. Mas quando cheguei em casa naquela tarde e contei para Tatiane exatamente o que o médico havia dito, vi em seus olhos algo que me gelou o sangue nas veias. Era medo puro. Medo de mim, ou do que eu havia feito, ou do que podia acontecer a seguir com nossas vidas. Rogério, ela disse, com a voz tremendo de forma incontrolável, eu acho que a gente precisa conversar muito sério sobre o que está acontecendo. Naquela noite, Tatiane me disse que estava pensando seriamente em se afastar do grupo e talvez da nossa relação também. Disse que não conseguia mais dormir direito desde a noite do ritual, que tinha pesadelos recorrentes com a imagem da Virgem Maria coberta de lama e dejetos, que acordava suando frio com a sensação de que alguém invisível estava observando ela no escuro do quarto. Você acha que eu mereço isso? Perguntei, apontando para meu ouvido esquerdo morto. Você realmente acredita que jogar uma estátua de gesso no esgoto pode causar surdez permanente em uma pessoa? Ela demorou longos minutos para responder, e quando finalmente falou, sua voz estava quase inaudível. Eu não sei mais no que acreditar, Rogério. Só sei que desde aquela noite tudo começou a dar errado na nossa vida. Tudo. Era a primeira rachadura real no meu mundo cuidadosamente construído. A primeira pessoa do meu círculo íntimo questionando não apenas minha liderança intelectual, mas a própria base filosófica de tudo em que construí minha identidade como pessoa. 2 semanas depois da conversa definitiva com Tatiane, acordei num domingo de manhã e percebi imediatamente que algo havia mudado durante a noite. Não era apenas o silêncio familiar do ouvido esquerdo, ao qual já estava começando a me acostumar de forma perturbadora. Era o ouvido direito. Estava abafado, exatamente como o esquerdo havia ficado no início de tudo. Sentei na cama de uma só vez, com o coração disparando descontroladamente. Tapei e destapei o ouvido várias vezes, esperando desesperadamente que fosse apenas cera ou água do banho. Chamei Tatiane, que estava fazendo café na cozinha como todos os domingos. Tatiane, vem aqui rápido, por favor.
Ela chegou no quarto com uma expressão já preocupada, como se soubesse que algo estava errado antes mesmo de eu falar. Eu estava fazendo gestos desesperados, apontando para meu ouvido direito com as mãos tremendo. Eu acho que agora o direito também tá com problema. Tá abafado igual o esquerdo ficou no começo. Ela parou na porta do quarto, e eu vi todo o sangue sumir do rosto dela em segundos. Suas pernas pareciam não conseguir sustentá-la. Como assim, Rogério? Não pode ser. Tá abafado, exatamente igual o esquerdo estava no começo de tudo. Fala alguma coisa, me testa, por favor. Minha voz saía desesperada, suplicante. Ela sussurrou algumas palavras primeiro, depois repetiu em tom normal, depois praticamente gritou. A progressão foi terrível e inexorável. Eu conseguia ouvir, mas tudo parecia vir de muito longe, como se ela estivesse falando do quintal enquanto eu estava dentro de casa. O mundo estava se transformando rapidamente numa pantomima silenciosa. Rogério, ela disse, e mesmo gritando sua voz chegava como um murmúrio abafado, eu não posso mais. Eu não posso ficar aqui vendo isso acontecer com você. Não posso ser testemunha disso. Levei 3 dias inteiros para aceitar que Tatiane estava falando completamente sério quando disse que ia embora. Achei que fosse apenas medo momentâneo, que ela voltaria quando percebesse que estava exagerando a situação. Mas na quarta-feira de manhã, acordei sozinho com uma carta dobrada em cima da mesa da cozinha. Rogério, você sabe que eu te amo de verdade, sempre amei, mas não consigo mais fingir que não vejo a conexão clara entre o que você fez naquela capela e o que está acontecendo com sua audição. Você atraiu algo muito ruim para nossas vidas, e eu preciso me proteger antes que seja tarde demais. Espero sinceramente que você encontre uma forma de consertar isso, de desfazer o que foi feito. Ela havia levado todas as roupas, todos os objetos pessoais, até o perfume que deixava no banheiro. A casa ficou vazia de uma forma que ia muito além dos objetos físicos que faltavam. Era como se a própria vida tivesse vazado pelas frestas junto com os móveis dela. Naquele mesmo dia, corri desesperado para a emergência do hospital mais próximo. Minha audição direita estava piorando a cada hora que passava, seguindo exatamente o mesmo padrão do ouvido esquerdo meses antes. O médico plantonista, um jovem residente que parecia mais confuso e assustado que eu, fez os mesmos testes básicos que eu já conhecia de cor. Vou aplicar uma medicação intravenosa imediatamente, ele disse, com a voz tremula de quem não tinha muita experiência. Corticoide em dose máxima. É nossa única chance se for realmente uma inflamação aguda do nervo. Passei 2 semanas tomando remédios que me deixavam inchado como um balão e irritado como um animal selvagem, dormindo mal e acordando pior a cada dia. Toda manhã eu fazia o mesmo teste obsessivo, tapava um ouvido, depois o outro, tentando medir cientificamente quanto de audição havia perdido durante as horas de sono. A degradação foi rápida, implacável e seguiu exatamente o mesmo padrão anterior. Em 15 dias corridos, meu ouvido direito passou de abafado para completamente surdo. O mundo havia se transformado numa pantomima completamente silenciosa, onde eu via as bocas das pessoas se moverem freneticamente, mas escutava apenas um murmúrio distante e incompreensível. Foi exatamente quando Marcos decidiu tomar uma atitude definitiva. Ele apareceu na minha casa numa sexta-feira à noite, acompanhado de 3 outros membros importantes do grupo. Vi nos rostos de todos eles uma determinação fria que me assustou mais do que a própria surdez. Rogério, Marcos disse, falando devagar e articulando exageradamente para que eu conseguisse ler seus lábios, precisamos conversar urgentemente sobre o futuro dos filhos da verdade oculta. Mesmo com minha audição completamente comprometida, consegui entender perfeitamente a mensagem por trás das palavras. Eles estavam ali para me destituir oficialmente da liderança do grupo que eu mesmo havia fundado. Cara, eu disse, tentando manter algum controle sobre a situação, você sabe perfeitamente que eu fundei esse grupo do nada. Você sabe que tudo o que a gente construiu juntos foi baseado inteiramente nos meus ensinamentos e na minha visão de mundo. E você sabe muito bem que desde aquela maldita noite na capela você não é mais a mesma pessoa, ele respondeu com uma dureza que nunca havia usado comigo. Os outros membros estão todos com medo, Rogério. Acham que você está contaminado. A palavra caiu como uma bomba nuclear no silêncio quase absoluto que havia se tornado minha realidade cotidiana. Contaminado. Como se eu fosse um leproso espiritual, alguém que havia tocado em forças proibidas e agora representava perigo mortal para todos os outros. Contaminado por quê? Perguntei, mas já sabia exatamente qual seria a resposta. Você mexeu com coisas que não entendia, disse Sandra, uma das seguidoras mais antigas e fiéis. E agora está pagando um preço terrível por isso.
A gente não pode correr o risco de essa maldição se espalhar para nós também. Tentei argumentar desesperadamente, lembrá-los de tudo que havíamos construído juntos ao longo dos anos, de todas as verdades revolucionárias que eu havia revelado a eles sobre religião e superstição. Mas suas expressões eram de pedra fria. Eles já haviam tomado a decisão final antes mesmo de chegar ali. A partir de hoje, Marcos anunciou solenemente, eu assumo oficialmente a liderança dos Filhos da Verdade Oculta. E você, Rogério, está formalmente expulso do grupo. Nunca pensei que a traição pudesse ter um som específico e reconhecível. Mas quando Marcos pronunciou aquelas palavras definitivas, eu juro que escutei alguma coisa se quebrando dentro da minha cabeça. Talvez fosse apenas o eco da minha própria arrogância desmoronando completamente, mas pareceu real demais para ser apenas imaginação. Eles saíram da minha casa sem olhar para trás uma única vez. Fiquei completamente sozinho na sala escura, mergulhado no silêncio quase absoluto que havia se tornado minha prisão pessoal. Pela primeira vez em muitos anos, chorei como uma criança abandonada. Não de tristeza autocompassiva, mas de uma raiva tão intensa que parecia me queimar por dentro como fogo líquido. Em menos de 2 meses, havia perdido minha audição quase completamente, minha companheira de 3 anos, meu grupo de seguidores fiéis, e estava prestes a perder também meu emprego. Seu Roberto havia me chamado para uma conversa particular na segunda-feira seguinte, e eu já sabia exatamente o que ele ia dizer. Como um técnico em som completamente surdo poderia continuar trabalhando na profissão? Na segunda-feira seguinte, como eu havia previsto com amarga precisão, seu Roberto me dispensou do emprego. Ele tentou ser gentil e compreensivo, disse que quando minha audição melhorasse eu poderia voltar sem problemas, mas os dois sabíamos perfeitamente que isso jamais ia acontecer. Um técnico em som surdo é como um pintor completamente cego, simplesmente não funciona na prática. Os meses que se seguiram foram sem dúvida os mais sombrios e desesperadores da minha vida inteira. Sem trabalho, sem Tatiane, sem meu grupo, sem perspectivas, eu me tornei literalmente um fantasma na minha própria casa. Acordava tarde todos os dias, passava as tardes inteiras assistindo televisão com legendas, tentando desesperadamente preencher o vazio ensurdecedor que havia se tornado minha existência diária. Minha mãe, Dona Luzia, aparecia religiosamente todo dia com comida caseira. Ela nunca disse eu te avisei ou você mereceu isso nem uma única vez. Simplesmente chegava em silêncio, esquentava o almoço no fogão, limpava a casa rapidamente e ia embora, deixando sempre uma vela branca acesa na mesa da cozinha. Eu odiava profundamente aquelas velas. Odiava o cheiro enjoativo de parafina derretida, odiava a luz amarela tremulante, odiava absolutamente tudo que elas representavam na minha mente racional. Várias vezes eu as apaguei com raiva assim que ela saía de casa. Mas no dia seguinte, lá estava minha mãe de novo, acendendo uma vela nova como se nada tivesse acontecido. Por que você continua fazendo isso, mãe? Perguntei um dia, irritado e impaciente. Você sabe perfeitamente que eu não acredito nessas coisas. Você sabe que isso não faz diferença nenhuma. Ela me olhou com aqueles olhos cansados que sempre tiveram desde que eu era pequeno, olhos que pareciam carregar o peso do mundo inteiro. Eu sei que você não acredita, filho. Mas eu acredito com todas as forças. Enquanto eu respirar neste mundo, vou continuar acendendo velas por você. Era exatamente esse tipo de frase que sempre me irritou profundamente nela. Essa resignação passiva, essa fé cega e irracional, essa necessidade patética de se agarrar a superstições baratas para dar algum sentido à vida sofrida. Mas agora, mergulhado no meu silêncio forçado, suas palavras simples ecoavam diferente na minha cabeça atormentada. A pior parte de tudo não era nem a surdez completa em si. Era a solidão absoluta e inescapável. O mundo continuava girando freneticamente ao meu redor, mas eu não podia mais participar dele de forma completa. Conversas eram exercícios frustrantes de leitura labial, televisão funcionava apenas com legendas, música havia se tornado uma memória dolorosa do passado perdido. Comecei a ter pesadelos recorrentes e aterrorizantes. Sempre exatamente o mesmo sonho. Eu estava de volta na capela abandonada, mas desta vez não eram meus 15 seguidores fiéis que estavam comigo. Era uma multidão imensa de pessoas com rostos completamente cobertos de lama fedorenta, todas apontando dedos acusadores para mim e movendo as bocas freneticamente como se estivessem gritando acusações. Mas eu não conseguia ouvir absolutamente nada, apenas via seus olhos brilhando cheios de ódio e acusação. No meio desses rostos lamacentes e aterrorizantes, sempre aparecia a imagem original da Virgem Maria. Mas não como eu a havia visto intacta na capela meses antes, esta versão estava completamente destruída, com rachaduras profundas cortando o rosto, pedaços inteiros faltando,
coberta da sujeira nojenta do esgoto onde eu a havia jogado com tanto desprezo. E ela chorava constantemente. Lágrimas escuras e viscosas escorriam pelos fragmentos rachados do rosto, formando poças negras aos meus pés descalços. Eu acordava desses pesadelos suando frio como se tivesse febre, com uma sensação física terrível de que alguém invisível me observava fixamente no escuro absoluto do quarto. Olhava paranoicamente para todos os cantos, mas nunca conseguia ver nada concreto. Apenas sentia uma presença pesada e opressiva, carregada de acusação silenciosa, como se meus próprios atos tivessem ganhado vida própria e agora me rondassem como fantasmas vingativos. Durante o dia, tentava desesperadamente me convencer de que eram apenas produtos naturais do meu estresse psicológico acumulado. Culpa subconsciente reprimida, remorso enterrado, coisas que qualquer psicólogo competente explicaria facilmente com teorias científicas bem fundamentadas. Mas as noites eram intermináveis, e no silêncio absoluto da madrugada solitária, essas explicações racionais perdiam toda a força convincente. Foi em uma dessas noites insones de dezembro que tomei a decisão impulsiva de sair de casa. Eram 3 horas da manhã de uma terça-feira gelada, e eu não conseguia mais ficar deitado na cama olhando para o teto descascado. Vesti a primeira roupa que encontrei no escuro e saí caminhando pelas ruas completamente vazias do Capão Redondo. Não tinha nenhum destino específico em mente, apenas queria andar sem rumo, sentir que ainda existia fisicamente no mundo mesmo sem poder ouvir nenhum dos sons noturnos. Passei pela padaria do seu José, ainda fechada com grades de ferro. Passei pelo ponto de ônibus onde eu esperava a condução para o trabalho toda manhã durante 15 anos consecutivos. Passei pela casa onde Tatiane estava morando com uma amiga, e vi uma luz amarela acesa no quarto dela. Por alguns segundos eternos pensei seriamente em bater na porta, implorar para ela me ouvir por 5 minutos, tentar explicar que eu estava mudando internamente, que estava aprendendo alguma coisa importante com todo esse sofrimento inexplicável. Mas que tipo de explicação eu poderia dar? Que desculpa seria suficiente para alguém que havia perdido absolutamente tudo por puro orgulho intelectual? Continuei andando pelas ruas desertas, sem perceber conscientemente que meus passos estavam me levando numa direção bem específica. Foi apenas quando vi a silhueta familiar da capela abandonada à minha frente que me dei conta exata de onde meus pés me haviam trazido. O mesmo prédio onde tudo havia começado meses antes, ainda com os vidros quebrados, ainda com mato alto crescendo na entrada como cabelos desgrenhados. Parei na frente da porta de madeira rachada e pintada e senti meu coração acelerar descontroladamente. Não havia pisado naquele lugar maldito desde a noite fatídica de setembro. Não queria lembrar dos detalhes, não queria reviver a cena, não queria confrontar diretamente o que havia feito com minhas próprias mãos. Mas alguma coisa muito mais forte que minha vontade consciente me empurrava inexoravelmente para frente. Empurrei a porta pesada, que abriu com um rangido alto que eu não pude ouvir mas consegui sentir vibrando no ar frio. O interior estava ainda mais deteriorado do que da primeira vez. Água de chuva havia entrado pelas janelas quebradas durante meses, criando poças escuras no chão rachado. Folhas secas e lixo urbano cobriam completamente o altar de madeira onde antes ficava a imagem. Caminhei lentamente até o local exato onde havia pegado a escultura da Virgem Maria alguns meses antes. Ali, diante do altar completamente vazio e abandonado, fiquei parado por longos minutos tentando entender exatamente o que estava sentindo no fundo do peito. Não era remorso simples. Era alguma coisa muito mais profunda e assustadora. Era como se eu estivesse olhando para um espelho invisível e vendo pela primeira vez na vida quem eu realmente era por dentro. Um homem que havia destruído propositalmente algo sagrado para milhares de outras pessoas apenas para provar um ponto filosófico pessoal. Um homem que havia machucado deliberadamente sua própria mãe amorosa, perdido a mulher que realmente amava, sido traído pelos amigos mais próximos, e agora estava completamente sozinho no silêncio que ele mesmo havia atraído para sua vida. O que foi que eu fiz? Perguntei em voz alta para o altar vazio, minha própria voz ecoando estranha e distorcida pela surdez quase completa. Foi a primeira pergunta genuinamente honesta que fiz comigo mesmo em muitos meses de autoengano. E no silêncio pesado que se seguiu, pela primeira vez desde que tudo começara a desmoronar, senti claramente que talvez, apenas talvez, alguém invisível realmente estivesse me ouvindo no escuro. Você já se sentiu assim também? Como se depois de lutar contra alguma coisa por tanto tempo, descobrisse que era exatamente isso que você estava procurando o tempo todo.